Capítulo 2 Ecos do Ódio Parte 1 A sala de interrogatório no 26 Federal Plaza era o oposto do caos ensolarado e empoeirado do Bronx. Ali, o ar era frio, saturado pelo cheiro de café requentado e desinfetante industrial. As paredes cinzas pareciam se fechar sobre os ocupantes, e a luz fluorescente acima da mesa de metal oscilava com um zumbido quase imperceptível. Maggie Bell e Owazy Dunn estavam de um lado da mesa. Do outro, algemado, estava o líder de uma facção dos Warriors, um homem cuja pele era um mapa de tatuagens de gangue e cujo olhar transbordava um desprezo calculado. O interrogatório tenso começou no silêncio. Maggie não se sentou imediatamente. Ela permaneceu de pé, os braços cruzados, observando a linguagem corporal do suspeito. Ele estava inclinado para trás, a cadeira rangendo sob seu peso, as mãos presas ao suporte da mesa, batendo os dedos em um ritmo desafiador. Oway, por outro lado, ocupava o espaço de forma predatória. Ele se inclinou para frente, invadindo o espaço pessoal do homem. Seus olhos escuros fixos nos dele, como se pudesse desmantelar as mentiras antes mesmo que fossem ditas. Nós encontramos os componentes, Clinton. O mesmo nitrato, o mesmo tipo de fiação que seus garotos estavam movendo na semana passada. Maggie começou. Sua voz era uma lâmina de gelo. Você não quer ser o rosto que o governo dos Estados Unidos vai destruir para dar uma resposta a este atentado. Diga-me quem comprou o material. Eu não sei de nada, agente. O Bronx é um lugar barulhento. Coisas explodem o tempo todo. O homem respondeu, um sorriso de escárnio brincando nos lábios. Vocês estão procurando por um fantasma e tentando me pendurar no lugar dele. O ambiente era hostil, carregado por uma eletricidade estática de violência contida. Oway bateu com a mão na mesa de metal, um estrondo que ecoou pelas paredes nuas. Isso não é um jogo de rua, Clinton. A criança sob aqueles escombros, Oway disse, a voz em um tom perigosamente baixo. Se você não falar, eu vou garantir que cada agência federal, da Receita a narcóticos, desmantele sua vida peça por peça. Quem levou os explosivos? O suspeito hesitou por um segundo, o brilho de incerteza cruzando seus olhos. Mas antes que pudesse abrir a boca, o mundo pareceu oscilar. A estrutura monumental do prédio do FBI, uma fortaleza de concreto e aço projetada para resistir a quase qualquer impacto, tremeu de forma sutil, mas absolutamente ineconfusa. Não foi o movimento ondulante de um tremor de terra natural, foi o impacto seco e brutal de uma onda de choque que viajou com velocidade aterradora através do leito rochoso de Manhattan. Segundos depois, o som abafado e cavernoso de uma segunda detonação alcançou os ouvidos da equipe, uma nota grave que pareceu atravessar as paredes à prova de som. Maggie e Oway trocaram um olhar de pânico absoluto, uma conexão silenciosa onde o choque se misturava à compreensão do desastre. Lá fora, o som dos alarmes da cidade começou a subir em um crescendo ensurdecedor, uma sinfonia caótica de sirenes de emergência que parecia envolver a ilha de Manhattan como um sudário de som e medo. Desta vez, o epicentro não era no Bronx. Através do vidro reforçado da sala de interrogatório, eles viram as telas gigantes do JOC, Centro Junto de Operações, explodirem em imagens frenéticas e instáveis. Colunas de fumaça preta e oleosa subiam em espiral de uma área comercial densamente povoada, obscurecendo os arranha-céus vizinhos. O pânico não era mais um evento localizado, transformara-se numa epidemia urbana, espalhando-se pelas ruas em ondas de correria e gritos. A vibração do solo ainda parecia ressoar nas solas das botas de Maggie. Um formigamento persistente que servia como uma lembrança física de que cada segundo de tempo havia se esgotado. O suspeito na sala, cujas feições agora empaleciam até atingirem um tom cadavérico, recuou contra a cadeira, percebendo que o jogo havia mudado para algo infinitamente mais sombrio e letal do que uma simples disputa territorial de gangues. Eles deixaram o suspeito para trás, o interrogatório abandonado no vácuo daquela nova urgência, e correram para o centro de operações, onde o ar estava eletrizado pela tensão. Jubal Valentine estava no centro do caos controlado,
com o telefone pressionado contra o ouvido e o braço livre gesticulando freneticamente para o mosaico de telas que transmitiam o horror em tempo real. Ao redor dele, os analistas operavam em uma cadência febril. Seus rostos, mergulhados na luz azul gélida dos monitores, exibiam uma concentração quase hipnótica. Seus dedos voavam sobre os teclados enquanto tentavam decifrar os dados, trabalhando incansavelmente para traçar o perfil do monstro que acabara de ferir novamente o coração da cidade. Não são os Warriors, Jubal anunciou, sua voz carregada de uma urgência sombria. A segunda bomba atingiu um centro de apoio a refugiados no Queens. O padrão é o mesmo, mas o alvo mudou a narrativa. Isso não é crime organizado. Não há dinheiro sendo pedido, não há território em disputa. É uma mensagem ideológica. Estamos lidando com um terrorista que usa a infraestrutura urbana como seu palco. Os analistas começaram a projetar gráficos comparativos. O criminoso não era impulsivo, ele era metódico. O uso de bombas de alto impacto em alvos que representavam diversidade ou instituições sugeria alguém com um rancor profundo contra a estrutura social da cidade. Ele não queria apenas destruir prédios, ele queria destruir o tecido de convivência da cidade. Enquanto observavam os dados, Meg percebeu que Oey estava estranhamente silencioso, seus olhos fixos em um ponto na tela que mostrava a assinatura química da bomba. Ele parecia estar em outro lugar, revisitando sombras que a maioria das pessoas nunca veria. Foi ali que ele permitiu a conexão com o passado. Eu já vi esse tipo de paciência antes, Oey murmurou para Meg, enquanto se afastavam para um canto mais reservado do JOC. Quando eu estava infiltrado no Oriente Médio e depois com as células domésticas aqui, há um certo tipo de fanático que não tem pressa. Eles sentem que são os heróis de uma história distorcida. O trauma de ver como essas pessoas operam, Meg, eu reconheço o cheiro dessa estratégia. Ele quer que a gente corra para o lugar errado. Ele quer que o pânico seja a nossa bússola. A revelação de Oey não era apenas profissional, era visceral. O trauma de seus dias como agente infiltrado, lidando com o preconceito e a duplicidade, permitia que ele lesse as entrelinhas daquela violência. Ele conseguia sentir o rastro de um predador que ele já havia caçado em outras vidas. A confirmação da teoria de Oey veio mais rápido do que esperavam. Um dos analistas de inteligência cibernética gritou para atrair a atenção de todos. Eles haviam encontrado rastros digitais. "Nós temos um manifesto", o analista anunciou, enviando o link para a tela principal. Um vídeo começou a ser reproduzido. A imagem era de baixa qualidade, mostrando um homem com o rosto coberto, sentado à frente de uma bandeira com símbolos que remetiam a grupos de supremacia branca extrema. A voz era distorcida eletronicamente, mas o ódio era cristalino. O vídeo vinculava explicitamente as explosões do Bronx e do Queens a uma limpeza necessária e prometia que o grande despertar estava apenas começando. "Eles se chamam de os Guardiões da Pureza", explicou o analista. O vídeo foi carregado em um fórum da Dark Web segundos antes da segunda explosão. O foco da investigação mudou instantaneamente, girando 180 graus. A sombra das gangues de rua foi dissipada, revelando a ameaça muito mais insidiosa do terrorismo doméstico. Não se tratava mais de drogas ou armas. Tratava-se de fanatismo ideológico armado com tecnologia militar. "Terrorismo doméstico", Dana Mosier disse, aproximando-se da tela, seu rosto endurecido. "Isso muda tudo perante o Departamento de Justiça. Meg, agora sabemos contra o que estamos lutando. Esses homens não se escondem nas sombras das vielas. Eles se escondem à vista de todos, em subúrbios e escritórios. Eles acham que são patriotas. Precisamos provar que eles são apenas assassinos." O joque tornou-se um formideiro de atividade renovada. O inimigo agora tinha um nome, uma ideologia e um padrão. Mas como Oá sabia por experiência própria, um fanático com uma missão é muito mais perigoso do que um criminoso comum, pois ele não teme a morte, ele a busca como uma forma de glória. Capítulo 2. Ecos do ódio. Parte 2. A confirmação de que Nova York estava sob o ataque de uma célula terrorista doméstica transformou a metrópole em um tabuleiro de xadrez de alta voltagem.
O comando de Dana Mosier ecoava como um trovão nos ouvidos de cada agente. Era hora de colocar o pé no acelerador. O que se seguiu foi o início de uma frenética caçada urbana. Das garagens do FBI, uma frota de SUVs pretos e blindados rugiu, ganhando as avenidas com uma urgência que fazia os pedestres pararem e os outros motoristas se encostarem nos meios-fios. A visão era intimidadora e precisa. As viaturas cortavam o trânsito pesado de Manhattan, as luzes estroboscópicas azuis e vermelhas refletindo furiosamente nos vidros espelhados dos arranha-céus. Dentro do veículo principal, Meg Bell mantinha as mãos firmes no volante, enquanto O.A. Zaidan operava o rádio e o laptop de campo. Os sons das sirenes, um lamento eletrônico constante e agudo, era pontuado pela comunicação rádio frenética que saía dos alto-falantes. Unidade 1 para a Central, estamos cruzando a ponte Queensboro. Limpem o acesso à Avenida Roosevelt, agora. A voz de O.A. era um comando absoluto, sobreposta por dezenas de outras unidades reportando avistamentos, bloqueios de estradas e checagens de placas de veículos. A cidade, geralmente uma massa caótica de movimento, parecia estar sendo filtrada pela rede do FBI. Cada cruzamento, cada túnel e cada esquina estava sob vigilância. O rádio não parava. Suspeito avistado em uma van branca. Negativo, unidade 4, placa não confere. Mantenham o perímetro no setor 7. A adrenalina era um gosto metálico na boca de Meg. Ela guiava o SUV com uma precisão cirúrgica, costurando entre os táxis amarelos. Eles tinham um endereço. Uma triangulação de dados feita no JOC levara a um galpão abandonado na zona industrial de Long Island City, um local onde o sinal de um dos celulares monitorados havia morrido, pouco antes da segunda explosão. Ao chegarem ao destino, o silêncio que encontrou a equipe foi mais assustador do que o barulho das sirenes. O prédio era uma estrutura de zinco e tijolos encardidos, cercada por uma cerca de arame farpado. Meg e O.A. desembarcaram, as armas em punho, os coletes táticos ajustados. Com um sinal manual, a equipe da SWAT se posicionou. A porta lateral foi arrombada com um ariete e o grupo invadiu o que revelou ser o abrigo suspeito. O cheiro atingiu Meg antes mesmo que seus olhos pudessem processar a cena. Era uma mistura nauseante e pungente, o odor acre e químico de nitrato de amônia, solventes industriais e o cheiro metálico de componentes eletrônicos queimados. Era o cheiro da morte em fabricação. Ao avançarem com as lanternas acopladas às armas, os feixes de luz revelaram um laboratório improvisado de bombas. Bancadas de madeira estavam cobertas com fios coloridos, detonadores semi-acabados e sacos de fertilizantes empilhados como mercadoria comum. Cuidado onde pisam, advertiu O.A., a voz tensa. Pode haver armadilhas. No fundo do galpão, uma descoberta ainda mais perturbadora os aguardava. Fixados em uma parede de cortiça, havia mapas detalhados da cidade de Nova York. Vários pontos estavam marcados com taxinhas vermelhas, o prédio no Bronx, o centro de refugiados no Queens e outros locais ainda intocados. Fotos de vigilância, tiradas de ângulos de pedestres, mostravam as rotinas de segurança de prédios governamentais. Era a prova final de que não estavam lidando com amadores, mas com uma célula organizada que estudara suas presas. Eles saíram daqui há pouco tempo, notou Meg tocando em uma caneca de café que ainda estava morna. Ainda estão na área. Um barulho de metal caindo no fundo de um corredor lateral fez todos girarem as armas. Uma sombra cruzou uma porta de saída nos fundos. Sem hesitar, Meg e O.A. dispararam em perseguição. O que se seguiu foi um confronto no beco, uma caçada humana que testou os limites físicos dos agentes. Eles emergiram do galpão diretamente para um labirinto de ruelas estreitas e opressivas, onde a umidade parecia brotar das fendas entre os paralelepípedos que o sol jamais alcançava. O ar ali era denso e carregado de um cheiro de mofo e detritos em decomposição. O suspeito demonstrava uma agilidade animal, movendo-se com uma facilidade desesperada que desafiava os obstáculos urbanos. Ele saltava sobre latas de lixo transbordantes e escalava cercas de metal galvanizado, cujas malhas vibravam com um som metálico agudo sob seu peso. Meg sentia seus pulmões queimarem, cada inspiração de ar frio e úmido agindo como brasa em seu peito,
mas seus pés golpeavam o chão com determinação. O esforço físico era uma pressão constante nos músculos de suas pernas, enquanto o som da respiração ofegante e rítmica de Oa ao seu lado funcionava como um metrônomo tático, ditando a cadência implacável daquela corrida de vida ou morte. FBI, pare agora! Gritou Oa, sua voz rascante projetando-se com uma autoridade que ricocheteava nas paredes de tijolos enegrecidos. Mas o homem não demonstrou hesitação. Ele virou uma esquina apertada, desaparecendo por um átimo de segundo. Meg, calculando a trajetória em meio ao esforço, lançou-se em uma manobra arriscada e fluida. Ela apoiou as mãos e deslizou o corpo por cima do capô frio de um carro estacionado, o metal rangendo sob sua bota enquanto ela cortava o ângulo da fuga. O perigo materializou-se no instante seguinte. O suspeito parou bruscamente, os calcanhares derrapando no limo da calçada, e girou o corpo com uma violência súbita, sacando uma pistola escura da linha da cintura. O tempo pareceu desacelerar, transformando cada movimento em um quadro estático e hiperdetalhado. O brilho sinistro do metal da arma sob a luz fraca e filtrada do beco, o movimento instintivo de Meg buscando abrigo atrás de uma caçamba de entulho transbordante de gesso, e o som seco e ensurdecedor de 2 disparos. As balas atingiram o metal da caçamba poucos centímetros acima de sua cabeça, arrancando faíscas e lascas de tinta que voaram como estilhaços. Fogo cruzado! Oa berrou, a voz sobrepondo-se ao eco dos tiros, enquanto ele flanqueava o atirador pelo lado esquerdo, movendo-se com a arma em punho em uma linha de visão limpa. A troca de tiros subsequente foi breve, mas absolutamente ensurdecedora naquele espaço confinado, onde o som não tinha para onde escapar. Oa disparou um tiro de advertência cirúrgico que pulverizou o tijolo logo acima da cabeça do suspeito, forçando-o a se encolher em um reflexo de autopreservação. Meg aproveitou a distração de 1 segundo para abandonar seu abrigo e avançar como um projétil, desferindo um tacle baixo e potente que derrubou o homem contra o chão molhado. Eles se emaranharam por alguns segundos em uma dança brutal e desajeitada de socos, empurrões e o som de tecido rasgando contra o chão áspero. A luta terminou quando Oa mergulhou sobre a confusão, imobilizando o suspeito com a pressão firme de um joelho cravado em suas costas, finalizando a ação com o estalo metálico e definitivo das algemas se fechando nos pulsos do homem. O homem gritava obscenidades, o rosto pressionado contra a lama, mas Meg e Oa já não o ouviam mais. A adrenalina começou a baixar, deixando para trás um vazio de exaustão e uma clareza dolorosa. Enquanto aguardavam as unidades de apoio para levar o prisioneiro, os 2 agentes se encostaram na parede de tijolos fria, tentando recuperar o fôlego. Foi um momento raro de vulnerabilidade, onde o silêncio do beco permitiu que sentissem o peso do distintivo. Meg olhou para as próprias mãos, que ainda tremiam levemente. Ela pensou no marido, Ray, e na dor que a sua perda deixara, uma ferida que ela tentava preencher com o trabalho, mas que em dias como esse parecia latejar com mais força. "Você está bem?" perguntou Oa observando-a. Ele sabia que o silêncio de Meg era carregado de memórias. Eu não consigo parar de pensar no garoto do Bronx", ela confessou, a voz baixa. "Trabalhamos tanto, corremos tanto, e ainda assim as pessoas morrem antes de chegarmos. Às vezes sinto que esse distintivo pesa 1 tonelada." Oa assentiu, limpando o sangue de um arranhão na testa. Ele também carregava suas cicatrizes, o estigma de ser um agente de origem árabe em uma agência que muitas vezes o olhava com desconfiança, e o trauma de ter visto o pior da humanidade enquanto estava infiltrado. "Pesa, Meg, mas se não fôssemos nós a carregá-lo, quem carregaria? A dor faz parte do uniforme. O que importa é que não deixamos o ódio dele vencer o nosso propósito." A conversa foi interrompida pelo bip insistente do rádio de Oa. Era Jubal Valentine, e sua voz no JOC estava em 1/8 acima do normal, sinalizando uma descoberta catastrófica. "Meg e Oa, tragam esse sujeito para cá agora, mas prestem atenção.
Os técnicos acabaram de descriptografar um arquivo oculto no laptop que encontramos no galpão. Vocês precisam ver isso. Ao retornarem à sede, a atmosfera era de funeral. Jubal apontou para a tela principal, onde uma imagem de satélite mostrava um dos marcos mais simbólicos de Nova York, a estação Grand Central. "O que estamos vendo, Jubal?" perguntou Maggie, sentindo um frio na espinha. As duas primeiras bombas, o Bronx e o centro de refugiados, elas não eram os alvos principais, explicou Jubal, a voz sombria. A análise de fragmentos e o cronograma do manifesto mostram que foram apenas testes de campo. Ele queria testar a resposta do FBI, o tempo de chegada das ambulâncias e a resistência dos materiais. Ele deu um comando e a tela mudou para um diagrama técnico de uma bomba 10 vezes maior do que as anteriores, acoplada a um sistema de dispersão química. "O alvo real é a Grand Central durante a hora de rush de amanhã de manhã", disse Jubal, revelando a descoberta da próxima vítima. "Se aquela bomba detonar, não estamos falando de dezenas de mortos, estamos falando de milhares. Ele quer atingir o coração simbólico e econômico da cidade. O que vimos hoje foi apenas o ensaio. O espetáculo de horror está marcado para começar em menos de 12 horas. Maggie e Owei trocaram um olhar de puro pavor e determinação. O caso, que começara como uma tragédia local no Bronx, agora havia se tornado uma corrida contra um apocalipse urbano. O inimigo não apenas queria matar, ele queria que a cidade de Nova York parasse de sangrar e começasse a morrer por dentro.